Análise das sanções dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, colaborações internas e implicações internacionais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes tornou-se um dos nomes centrais em uma controvérsia internacional envolvendo sanções aplicadas pelo governo dos Estados Unidos. Essas sanções, impostas durante a administração de Donald Trump, acusam Moraes de liderar uma espécie de caça às bruxas política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, um movimento que teria ultrapassado os limites da legalidade e das garantias democráticas. Contudo, o alcance das medidas punitivas vai além do próprio ministro, atingindo sua família e outras figuras do Judiciário e do Ministério Público brasileiros que colaboraram diretamente com suas investigações. O contexto para essas sanções está profundamente ligado ao cenário político brasileiro após as eleições presidenciais de 2022. Nessa fase, Moraes e uma série de outras autoridades atuaram em conjunto para desarticular grupos acusados de tentar desestabilizar o processo eleitoral, muitos deles ligados ao bolsonarismo. O ministro do STF teve papel destacado na investigação e punição de atos que ele considerou ameaças à democracia, incluindo medidas como prisões preventivas, bloqueio de redes sociais e compartilhamento de informações sigilosas com órgãos de segurança. Entre os principais colaboradores de Moraes, destacam-se ministros e procuradores que, atuando em diferentes instâncias, deram suporte institucional a essas ações. O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, STJ, por exemplo, atuou como corregedor-geral da Justiça Eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, durante o período eleitoral de 2022, supervisionando processos que resultaram na inelegibilidade de Bolsonaro para os próximos anos. Ele também facilitou o compartilhamento de documentos com Moraes, reforçando a cooperação entre os tribunais. Outro nome importante é o do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que desde dezembro de 2023 vem oferecendo respaldo institucional para as investigações e processos contra Bolsonaro e seus apoiadores. Gonet possui um histórico de atuação próximo ao TSE, onde desempenhou funções na Procuradoria-Geral Eleitoral, ajudando a embasar diversas decisões legais ligadas à defesa do processo eleitoral. Sua liderança ampliou a força das ações iniciadas por Moraes, especialmente em relação à aplicação de quebras de sigilo e prisões preventivas. Jorge Messias, advogado-geral da União desde o início do governo Lula, também figura entre os apoiadores da estratégia adotada por Moraes. Messias foi responsável por autorizar ações que resultaram na prisão de manifestantes envolvidos em atos contra o governo federal, além de ordenar bloqueios de perfis em redes sociais sob a justificativa de proteger a ordem pública e a democracia. A Polícia Federal, sob comando dessas autoridades, foi um instrumento essencial para a coleta de provas e o acompanhamento dos investigados. Além dessas autoridades, outros membros do STF como Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes manifestaram publicamente seu apoio a Moraes, configurando uma frente judicial sólida em defesa das medidas contra grupos considerados antidemocráticos. Essa articulação entre os poderes judiciário e executivo, no entanto, tem sido vista por críticos como uma forma de perseguição política que ultrapassa os limites do Estado de Direito. Em resposta a esse cenário, o governo dos Estados Unidos aplicou sanções financeiras severas contra Moraes, sua esposa Viviane Barci de Moraes, e membros de sua rede de apoio, como o Instituto Lex de Estudos Jurídicos. As sanções incluem a revogação de vistos e o bloqueio de bens nos Estados Unidos, configurando uma forma de pressão internacional inédita contra um ministro do STF. O Departamento do Tesouro norte-americano justificou essas medidas afirmando que busca responsabilizar indivíduos envolvidos em violações de direitos humanos e restrições à liberdade de expressão, com especial atenção àqueles que apoiam Moraes em suas ações. No entanto, o uso da Lei Magnitsky para embasar essas sanções gerou uma polêmica adicional. A lei, criada inicialmente para responsabilizar agentes envolvidos em graves violações de direitos humanos e corrupção internacional, tem sido aplicada em diferentes contextos ao redor do mundo. Contudo, o próprio criador da legislação criticou seu uso no caso brasileiro. Segundo ele, a Lei Magnitsky não foi concebida para punir autoridades do judiciário ou atores políticos envolvidos em processos internos, sobretudo quando se trata de disputas políticas e jurídicas dentro de um país soberano. Essa crítica sugere que a aplicação das sanções pode estar extrapolando os objetivos originais da lei, levantando debates sobre a legitimidade e os limites das intervenções internacionais. A expansão das sanções para familiares e aliados próximos de Moraes também evidencia a dimensão política do caso, mostrando que as medidas dos Estados Unidos buscam impactar não apenas o indivíduo sancionado, mas toda a rede de suporte institucional em torno dele. Esse movimento contribui para aumentar a tensão entre Brasil e Estados Unidos, especialmente no momento em que as relações diplomáticas enfrentam desafios em diversas frentes. O governo brasileiro, por sua vez,
sustenta que todas as ações de Moraes e das autoridades envolvidas são legítimas e necessárias para a preservação da democracia e da ordem legal. Afirma que as medidas tomadas seguiram os ritos judiciais e que a atuação do ministro está alinhada com os princípios constitucionais. No entanto, a comunidade internacional observa com preocupação a possibilidade de abusos de poder e perseguições políticas mascaradas por processos legais. Essa situação reflete um conflito maior sobre os limites da justiça e da política em sociedades democráticas, e sobre interferência de atores internacionais em questões soberanas. A continuidade das sanções e as repercussões diplomáticas poderão influenciar profundamente o futuro das relações entre Brasil e Estados Unidos, além de impactar o debate interno sobre direitos humanos, liberdade de expressão e o papel das instituições jurídicas. Em suma, o caso das sanções contra Alexandre de Moraes e sua rede de apoio é um marco nas relações internacionais brasileiras, revelando tensões complexas entre justiça, política e diplomacia. A evolução desse episódio deve ser acompanhada atentamente, pois trará consequências significativas tanto para o cenário político interno quanto para a projeção internacional do Brasil.